podcast Porteira da Fantasia. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Estamos abrindo para você a Porteira da Fantasia. Você é nosso convidado para entrar nesse mundo fantástico e conhecer a produção literária da escritora Simone Sauresig, através de variadas publicações, gêneros e suportes. Oi, é sempre muito bom receber vocês leitores, personagens principais dessa série. Eu me chamo Leocádia Costa e já estamos começando o 7º episódio do podcast Porteira da Fantasia. O livro deste episódio é O Último Continente, de Simone Sauresig, uma edição independente. Foca na sinopse. Tudo o que Maria do Céu queria era ter uns dias de férias na praia, tomar banho de sol e mar e ficar com Chiaca, admirando os paredões de Torres. Mas Maria do Céu não contava com Helena, uma garota determinada, disposta a vencer qualquer desafio para encontrar o paradeiro do pai, nem que para isso fosse necessário navegar pelo Oceano Atlântico a 1.500 quilômetros da terra firme. Embarque com esse trio na busca do último continente, uma ficção científica que tem tudo para ser realidade. Esse é o resumo da história, mas além disso, escuta só algumas curiosidades sobre o texto. O Último Continente é escrito no gênero de ficção científica e é uma novela juvenil. O livro é uma continuação de Padrão 20, A Ameaça do Espaço-Tempo, lançado por Simone Sauresig pela Edições Besouro Box em 2014. Em Padrão 20, A Ameaça do Espaço-Tempo, conhecemos a jovem Maria do Céu, envolta numa trama composta por leis da física, aparentemente intocáveis e para a qual ela não dava a menor importância. Afinal de contas, uma brasileira de férias em Genebra, na Suíça, tem muitas coisas para ver e fazer. Preocupar-se com o que quer que mantenha o mundo em sua órbita, os dias passando um após o outro, é a última das coisas em que uma adolescente brasileira pensaria naquele momento. Pelo menos até um tiranossauro rex surgir inesperadamente numa esquina da cidade e jogá-la de cheio em uma intriga internacional para destruir o maior laboratório do mundo. Ao leitor fica o convite para conhecer mais de perto essa trama surpreendente. A história de O Último Continente inicia na cidade de Torres, que fica situada no litoral do Rio Grande do Sul, e traz questões muito atuais que envolvem tecnologia, sustentabilidade e ecologia, além de manter muita aventura em cada capítulo. Debaixo da superfície aventuresca, emerge a discussão sobre a poluição nos oceanos. É uma forma de denúncia que já aparece na capa. Como diz a autora, abre aspas, a situação do lixo que chega aos mares precisa ser solucionada com urgência. Não temos mais tempo para divagar sobre o que estamos fazendo com o planeta. Precisamos agir o mais depressa possível. Nossos problemas vão muito além de eliminar canudinhos plásticos e apagar a luz da sala vazia. A solução passa por uma reestruturação da nossa forma de ver, compreender e fazer as coisas em escala global. Fecha aspas. Simone Sauresig não se considera uma ativista ambiental, mas alguém que vê com preocupação a forma como lidamos com os desafios impostos pelo mundo contemporâneo. Neste livro, Chiaca e Maria do Céu se envolvem com Helena, uma garota disposta a tudo para encontrar seu pai perdido em algum lugar do Atlântico Sul, inclusive sequestrar os dois para realizar seu plano. Muita adrenalina em uma viagem fora dos mapas, uma inteligência artificial e a maior ameaça dos mares contemporâneos, o lixo plástico. No Facebook, a página @O Último Continente é um espaço de divulgação do livro, da
luta pelo meio ambiente e a recuperação dos oceanos. A escritora disponibiliza drops com trechos do livro e vários vídeos, matérias e posts enfocando a situação da poluição nos mares. Convidamos você a acessar e curtir também, e assim ficar informado de cada ação pertinente ao livro e aos temas correlacionados. O livro O Último Continente quase participou de um crowdfunding, mas o início da pandemia adiou o lançamento da edição. Então a autora decidiu lançar a versão em formato e-book pelo Amazon, e a versão impressa já está disponível na www.lojauiclap.com. Na loja Porteira da Fantasia, o livro pode ser adquirido em combinação com o padrão 20 e os volumes chegam autografados para você. Essa é a parte da degustação do livro para você, leitor ouvinte. Sim, vamos ler um trecho incrível dessa história. Escolhe um lugar bem confortável para acompanhar essa breve leitura. A tensa hora e meia que se seguiu à partida do navio explorador da cidade costeira se passou na escuridão quase total da cabine. Houve um momento de expectativa quando o sistema detectou um barco, a mais ou menos 1 milha náutica de distância, perto da Ilha dos Lobos. Maria aprontou um escândalo no espaço do convés, em que dava para circular, gritando por ajuda e acenando, mas o barco estava às escuras, com exceção das telas dos controles. Nem a luz do celular ajudou, eles passaram despercebidos. Depois disso, ela ficou com Chiaka junto à porta da cabine, olhando a iluminação de torres desaparecendo de trás do volume negro da torre do meio. As paredes basálticas reagiam à luz que ainda havia no céu, tênues sombras fantasmagóricas esbranquiçadas. O farol da torre norte era um feixe melancólico que acendia e apagava, como um aceno de adeus. O céu se enchia de estrelas. Passaram pela praia da Guarita e a torre sul, e as luzes distantes do último resort, mais ao sul da praia. Por fim, Félix anunciou: estamos sozinhos num raio de 12 milhas marítimas. Beleza, acenda as luzes antes que os nossos passageiros morram de tédio, disse Helena. Era impossível saber se ela estava tentando ser simpática ou só zombando deles. As luzes se acenderam. Agora exiba a rota. Chiaka espichou o pescoço por cima da cabeça da namorada, de olho nas telas do computador. Maria do Céu o empurrou de leve. Vai lá ver de uma vez. Ele coçou a testa, sorriu um pouco e se aproximou do console de comando. Olhou o mapa que a máquina mostrava e assoviou. Este barco tem autonomia para ir tão longe? Duvidou. Helena sorriu satisfeita por poder exibir o navio. Sim, além de um motor híbrido que pode usar eletricidade, óleo diesel e 2 motores elétricos de última geração. E os mantimentos? Sondou Chiaka. Tem o suficiente para nós, não se preocupe. Félix, corrija a rota em 2 graus estibordo. Chiaka pensou um pouco. Comando de voz? Perguntou. Pois é, e com reconhecimento de face e modulação de voz. Helena olhou para ele e sorriu. Você pode tentar acessar o sistema via teclado, é claro, mas há pelo menos 2 senhas, talvez 3. O caso é que sem mim, o Félix não vai a lugar nenhum. É sensacional. Agora vamos falar com a escritora Simone Sauresig, e quem faz as perguntas é o jornalista e colaborador do podcast Porteira da Fantasia, Daniel Rodrigues, que vem de viagem navegando na web. Bem-vindo, Daniel! Oi, leitores ouvintes, oi, Leocádia. Vamos conversar com a escritora Simone Sauresig, desta vez sobre uma história de ficção, mas que fala de situações bem reais do nosso planeta. Simone, em uma entrevista concedida por ti ao jornal NH em junho de 2020, você diz que a ficção científica foi o seu primeiro gênero como autora e que para se escrever uma boa ficção científica deve-se ter conhecimento científico, mas O Último Continente é mais do que uma discussão sobre o lixo nos oceanos. Também é uma história de aventura e ficção científica. Oi, Daniel, ouvintes. Sim, essa minha definição a respeito de ficção científica é profundamente controversa.
né? Cada autor de ficção científica, praticamente, que eu conheço, tem uma definição diferente para o gênero. Mas eu sempre acho que a ficção científica, para ser chamada de ficção científica, ela precisa ter um elo com algo científico, e algo científico no sentido palpável, né, do termo, ou seja, não uma coisa pseudocientífica, como pode ser, sei lá, explosão de nave espacial no espaço, daí a gente escuta aquele som ensurdecedor no cinema, né? Isso não é científico, isso tem cara de ficção científica, mas a gente sabe que não funciona desse jeito, porque onde não tem um ambiente, uma atmosfera, o som não se propaga, né? E, enfim, é o exemplo mais imediato que me ocorre. Então, sim, eu sempre acho que a ficção científica tem que ter esse pé em algo mais ou menos científico, ou em algo que reconhecidamente venha de algo, de uma experiência ou de um desenvolvimento tecnológico, como é o caso do Último Continente. Mas claro, também há uma história de aventura, porque, de uma maneira geral, as minhas histórias de ficção científica são histórias de aventura. E são as histórias que eu curto, então eu tento passar para o meu leitor aquela história, aquela aventura que, de repente, ficou legal, assim, pelo menos para mim. Eu, enquanto escritora, preciso agradar, sobretudo, a Simone leitora, porque se essa primeira leitora crítica, que é o meu leitor interior, digamos assim, se ele não aprova esse texto, como é que eu vou poder exibir ele para os outros? Como é que eu vou poder passar ele para os outros, né? Então, sim, é uma aventura, mas é uma aventura com um pé na ficção científica. O Último Continente é a continuação do livro Padrão 20, uma ficção científica que segue com os protagonistas Chiaka e Maria do Céu. Para os leitores, é muito legal reencontrar eles noutra aventura. Qual foi a tua motivação em escrever outra história com essas personagens e qual é o coração do livro? Bom, quando eu escrevi o Padrão 20, eu já tinha como ideia escrever mais aventuras com esses dois personagens. Não é exatamente uma trilogia, no sentido de que você tem que ler o primeiro livro, depois ler o segundo, e depois, né, se houver um terceiro ou um quarto, ler os demais nessa ordem. A ideia é que cada livro possa ser lido separadamente. Mas eu acho que seria legal ter assim algumas histórias, uma espécie de série com esses dois personagens que me permitem conversar com o meu leitor a respeito das inovações tecnológicas, das ideias de o que seria o universo, do que é a vida, do que é o planeta. Eu queria falar sobre essas questões e achei que esses dois personagens seriam um veículo legal para eu discutir e conversar com os meus leitores a respeito desses temas. Essa foi a principal motivação de eu trazer esses dois protagonistas de volta. E o coração do livro, para mim, é aquele momento em que o Félix, que é o barco onde eles estão, começa a entrar realmente naquele lixão marítimo, né? Ali, para mim, é o coração do livro, para mim. Aquele trecho ali, foi para isso que eu escrevi essa história. É para que o meu leitor visse, através dos olhos dos três personagens, esse monte de lixo que a gente descarta da maneira inadequada, achando que está tudo bem. E achando que, como saiu dos nossos olhos, aquilo vai desaparecer de alguma maneira meio mágica, né? E não, tudo que a gente descarta vai parar em algum lugar. E quando nós descartamos mal e descartamos errado, isso vai parar no lugar mais errado possível, que é no meio do oceano, que é esse grande meio que nos supre a nós, habitantes do planeta Terra, com oxigênio, com água na atmosfera, com um clima adequado à nossa existência, com alimento, né? Então, toda vez que a gente descarta mal uma garrafinha PET, um pedaço de papelão, se isso não for parar numa reciclagem, se isso não for devidamente reciclado, se não for devidamente reaproveitado, isso com certeza vai causar dano. E mesmo que pareça que não cause dano direto para a gente, e não causa, de repente, dano direto
direto, né? Não vai ficar batendo na nossa porta, mas indiretamente isso vai terminar causando algum dano ao meio ambiente e, por consequência, a nós. Porque a gente sempre age como se não fosse com a gente. Dá uma enxurrada e tal, e se a enxurrada não for na minha casa, não é comigo. Mas é claro que é comigo. É comigo a enxurrada, é comigo o degelo do Polo Norte, é comigo a seca que se perpetua, é comigo o lugar que congela no momento errado. É comigo, porque todos nós moramos aqui. Planeta Terra é muito grande. A gente perde de vista os nossos limites, mas isso não significa que eles não existam, né? E o nosso limite é esse de consumir muito mais do que o planeta pode nos conceder, e é uma conta que vai ser cobrada, já está sendo cobrada. Então, esse é o coração do livro. É o momento em que os personagens são confrontados de fato com aquele monte de lixo que alguém descartou em um lugar inadequado e foi parar em algum lugar, no caso, na frente deles. A edição beta foi revisada por Tibor Morix. Quais as influências essa revisão teve em seu texto final? Olha, gente, uma das coisas que eu mais sinto falta hoje em dia no meio literário é de uma crítica literária. O bom do leitor beta é que é uma crítica que é feita antes do texto ser publicado. E com isso a gente pode detectar algum problema que o texto tenha e de repente dar alguma corrigida. Não seria a primeira vez que uma pessoa que dá uma lida no texto não me apontasse alguma falha naquela narrativa, né? A gente costuma brincar assim, eu mato o personagem na página 13, depois na página 30 ele aparece lépido e faceiro, né? E é justamente esse tipo de coisa que a gente tenta evitar, esse tipo de equívoco que pode comprometer de uma maneira muito séria a narrativa. Tem várias coisas que a leitura beta do Tibor, que é um leitor muito atento e que é um leitor bastante crítico e que é muito objetivo, e isso é uma coisa que eu gosto no trabalho dele. Ele não me tratou como se eu fosse amiga dele, ele tratou o texto como um texto literário, que era o que eu queria, que era o que eu precisava, que é o que todos nós, escritores, precisamos de vez em quando, né? De uma objetividade assim, na leitura. E o Tibor, uma das coisas que ele apontou foi assim, esse começo aqui, com esses personagens ali discutindo, tem uma cara de BBB, né? E aí eu olhei para aquilo ali e disse, quer saber? Não é que o Tibor tem razão, é BBB mesmo. E assumi esse lado, né? Mais, sei lá, como chamar de outra maneira, né? Inclusive eu coloquei isso nos títulos, que era uma parte ali que não tinha título nas divisões. Então eu usei isso para os títulos. E outra parte bem importante, assim, foi uma chamada que o Tibor me deu, porque no original, ou seja, na versão que ele leu, tem um momento que a Maria do Céu fica sós com o computador do Félix e ela começa ali a fazer várias coisas e, de fato, o Tibor me apontou que provavelmente essas coisas que a personagem pede para o computador fazer não comprometeriam a memória e tal da máquina da maneira que eu precisava para aquela narrativa. Então eu recriei aquele pedaço, reescrevi aquele pedaço ali e acho que ele ficou inclusive melhor, ele ficou com uma cara ainda mais de ficção científica do que ele já tinha. Então essas são algumas das alterações que eu fiz no texto a partir da leitura beta, que é uma coisa que eu recomendo para todos os meus ouvintes escritores, vocês que estão aí do outro lado. Gente, invistam num bom leitor beta. Não larga o texto só na mão daquele seu amigo que vai elogiar você porque ele ama você, né? Larga na mão de um leitor beta profissional ou escolhe um amigo bem cri-cri, assim, aquele amigo que você nem chama muito de amigo, e larga o texto na mão dele, porque vocês vão ver que uma crítica construtiva sempre soma. Uma das partes mais chocantes da história é quando os personagens se deparam com mais e mais resíduos no oceano e que alguns desses resíduos estão ocupados por animais. Comente sobre isso. Pois é, ouvintes, Daniel, Leocádia, como eu já comentei, para mim aquele ali é o coração da história, é o coração do texto. Eu realmente queria que o meu leitor visse isso a partir dos olhos dos personagens. Quando a gente vê uma notícia dessas na televisão, eu às vezes tenho a impressão que o espectador nem sempre olha para aquilo ali.
ele olha para o outro lado. É muito fácil quando a gente vê uma imagem que quando aparece uma imagem que a gente não gosta, ou que nos choca, ou que nos enoja, a gente olha para o lado. A gente não precisa olhar. Mas no texto escrito não tem como escapar. Você precisa olhar, porque todo esse monte de resíduos faz parte da narrativa. Ele está ali para que você veja, você leitor, porque eu quero que você veja. Eu quero que você, como eu, se incomode com aquilo ali e quem sabe, né, a gente tenha essa esperança de conseguir mudar um pouco o mundo através dos nossos livros. Quem sabe se eu não consigo fazer você mudar a sua atitude em relação ao descarte das suas embalagens? Será que eu não consigo fazer você reaproveitar alguma coisa que você tem em casa e transformar um pouco esse monte de coisas que a gente bota fora, pelo menos um monte menor e num monte bem descartado? Né? Todo mundo que já foi na feira sabe como é que é. Quem vai no supermercado sabe como é que é. Né? Você compra coisas, essas coisas estão dentro de uma embalagem, que estão dentro de uma embalagem, que vão dentro de um saquinho plástico, que você leva para casa. Se isso tudo não for devidamente levado para o lugar certo, vai terminar de alguma maneira batendo a nossa porta, da pior maneira possível. Então, quando eu falo de temas ecológicos, de uma maneira geral, as pessoas acham que a gente está querendo salvar o mundo, salvar a ararinha azul porque ela é bonita. Não, gente, não. Eu também quero salvar a ararinha azul porque ela é bonita, mas eu quero salvar o mundo, sobretudo, porque eu quero sobreviver. E eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa encarar, e encarar agora. Hoje, quando eu estou gravando essas falas, terminou a COP26. E eu vou dizer para vocês que não foi tudo aquilo que a gente esperava e não é nem de longe tudo aquilo que a gente precisa. Porque a gente precisa aprender a economizar, a gente precisa aprender muito mais do que apagar a luz, a gente precisa fazer muito mais do que economizar aquela água do banho. É muito mais do que isso. É muito mais. Os governos não estão fazendo o que eles precisam fazer. A gente não está fazendo o que a gente precisa fazer, mas todo mundo quer sobreviver. Então, é para isso que eu escrevi aquele pedaço, para dar uma sacudida. Tomara que eu consiga tirar o meu leitor do seu lugar tranquilo, tomara que eu consiga fazer o meu leitor, pelo menos, repensar a maneira como ele vai descartar as próximas compras que ele fizer. A frase "o todo é maior do que a soma de suas partes" está presente no livro. Comente o seu significado. Pois é, Daniel, ouvintes, o todo é maior do que a soma das partes também está no padrão 20, porque era disso que eu queria falar com os meus leitores, tanto no padrão 20 quanto no último continente. O todo é maior do que a soma de suas partes. Vamos pegar o livro como exemplo, porque eu acho que o livro é um dos melhores exemplos disso. Um livro é constituído de quê? Capa, contracapa, lombada e miolo, que é o meio, que são as páginas, né, propriamente ditas. Cada página contém texto ou ilustração. O texto é feito de letras. E as letras de um alfabeto nada mais são do que símbolos, que um dia foram institucionalizados como desenhos que significam alguma coisa. A letra A, que você deve estar imaginando aí, alguma letrinha A, tem o som de A, e assim por diante. Juntando esses símbolos, você tem o texto. Ou seja, um texto é algo que você tem que decifrar, você tem que ler o texto. Ler o texto é decifrá-lo. E decifrá-lo não apenas no sentido de juntar aquelas letras, reconhecer aquelas letras, juntá-las em palavras que você reconhece, senão compreender o que ele está lhe dizendo. Um texto de aventura te conta uma história, mas também faz você imaginar essa história. Daí que um livro é muito mais do que simplesmente capa, contracapa, lombada e miolo de páginas. Ele é muito mais do que um simples texto impresso, muito mais do que imagens que estão ali impressas na sua mão. Um livro te faz
pensar. Ele te obriga a decifrar um texto, te faz pensar. E nesse momento ele se torna mais. Ele se torna muito maior do que a soma dessas partes que são palpáveis, no caso do livro físico, ou no caso do livro virtual, que são visíveis. Um livro é muito mais do que isso. Eu acho que o universo é como um livro. Eu acho que o universo, uma vez que você consegue ler, você consegue decifrar, que você consegue compreender alguma coisa. Naquele momento que você consegue compreender alguma coisa, aquilo se torna muito maior, porque aquilo se torna rico de significado, aquilo se torna algo que transcende aquilo que você simplesmente está vendo, transcende aquilo que você simplesmente está tocando. Quando você toca a cadeira onde você está sentado, ou o travesseiro que você está reclinado nesse momento, você não está apenas tocando uma coisa, tecido, ou tocando uma coisa áspera, você está tocando elementos químicos. O simples fato de você estar tocando isso é uma interação física. Não física no sentido de físico, corpo, mas físico, interação entre moléculas, entre átomos, entre campos eletromagnéticos. Quando eu falo disso para as pessoas, e algumas pessoas me olham assim como se eu fosse meio biruta, eu olho e fico pensando na grande poesia que existe na ciência, na poesia que existe nesse ver o universo de outra maneira. Eu acredito que a gente consegue respeitar mais tudo que nos cerca quando nós olhamos para essas outras coisas com esse olhar múltiplo, com esse olhar que é justamente isso, um todo que é muito mais do que simplesmente as partes que eu vejo, ou que eu reconheço, ou que eu sou capaz de reconhecer mesmo, né? E de tocar, ou enfim. O todo é muito mais do que isso, porque ele é cheio de significado, ele é cheio de outras coisas que nós não vemos e que nós não compreendemos, mas elas estão lá, e elas só estão lá e só aparecem porque elas estão junto de outras coisas, não é? É mais ou menos como um copo de água. Um copo de água é um copo de vidro com um líquido dentro, tal de H2O que a gente aprende lá pelo ensino médio. Mas ele é muito mais do que isso, porque ele é o líquido que nos dá vida. E é por isso que respeitar a natureza e buscar um maior equilíbrio entre a nossa civilização e aquilo que nós achamos que é a natureza, aquela coisa que fica lá do lado de fora da janela, é tão importante. É a nossa vida que está em jogo. O planeta é a nossa casa, mas é a nossa vida. E é isso aí. Abrimos agora a porteira da fantasia para os convidados deste episódio. Venham navegando pelo oceano da literatura e sejam muito bem recebidos pelos livros. A primeira convidada é a velejadora Maria Denise Mazali Konarjewski, bibliotecária aposentada, mãe da Carolina e do Gabriel e avó da Nicole, do Arthur e da Helena, a quem espera ter passado o amor aos livros e o respeito à natureza. Ela veleja desde 1999 na companhia do marido, Vitor Hugo Cordeiro Konarjewski, que é coronel da reserva da Brigada Militar, engenheiro químico e doutor em engenharia de materiais. Vitor Hugo tem como hobby a construção de veleiros e atualmente navega num veleiro 30 pés. Ela tem 57 anos e ele 56 anos e moram em Novo Hamburgo desde 1998. Para saber sobre essa vida sobre as águas, a gente fala com Maria Denise. Oi, bem-vinda! Vocês leram a primeira versão do livro com um objetivo. Conta para os nossos leitores qual foi o motivo principal da participação de vocês? Olá, nós fomos convidados pela Simone para ler em primeira mão O Último Continente, para darmos uma opinião sobre o personagem Félix, que foi o barco criado para a história. Foi muito bom saber que a Simone lembrou de nós para falarmos sobre o barco, uma vez que nós somos velejadores há muitos anos. Eu sou bibliotecária, o Vitor é engenheiro, embora ele construa barcos por hobby, porque nós temos uma noção de barco, apesar do veleiro ser um barco muito mais simples que o Félix, até pela proposta a que ele se destina.
Quais as principais contribuições que vocês deram em relação ao personagem Barco Félix? Há alguns anos, alguns equipamentos eram de ponta, como os plotters, os localizadores via satélite, os equipamentos de precisão, e agora esses equipamentos já são mais comuns. E nós achamos muito interessante a proposta do Félix, que é um barco para o tempo futuro. Ele é um barco ecológico. A questão da geração de energia é importante um barco voltado para a pesquisa. No caso do Félix, com muitos eletrônicos embarcados, a concepção das placas solares tecnicamente é possível, mas nem sempre ela gera toda a energia necessária para a embarcação. Em embarcações muito grandes existem geradores internos. Também o fato do barco atingir grandes distâncias, ele necessita de uma quantidade muito grande de combustível. Na concepção da Simone, ele é um barco ecológico, ele consegue vencer as grandes distâncias com uma autonomia muito maior. Hoje, na prática, se consegue só com veleiros, mas o princípio de geração de energia no futuro irá acontecer com a melhoria das baterias e a geração da energia solar. Nós ainda dependemos muito do combustível fóssil. No veleiro, por exemplo, quando nós ligamos o motor, que é movido a diesel, as baterias são carregadas. Nós até temos uma placa solar, mas ela é uma placa pequena que ela só ajuda em algum equipamento que gaste um pouquinho menos de energia. Mas o princípio técnico da geração de energia do Félix, ele vai ao encontro do que provavelmente vai acontecer no futuro. Na busca de equipamentos com mais eficiência energética, que tenham menos perda de energia e menos queima de combustível fóssil. Destaca algumas características do Félix e das questões abordadas pela Simone que chamaram a atenção de vocês ao ler o livro. Além de todos os equipamentos que o Félix possui, que são importantes para a pesquisa, eu achei bem importante o dessalinizador, porque é uma coisa bastante preocupante quando nós saímos, é a questão da água doce. No livro tem uma passagem que a Helena diz que insiste na economia da água doce, e realmente é o que nós fazemos também. Nós procuramos gastar o mínimo possível na higienização de louças e na nossa própria higiene, porque nós não temos um dessalinizador, então essa questão da economia da água é importante dentro de um barco. Uma coisa que me chamou a atenção também foi que o Félix tem fogão e forno elétricos, o que para nós seria um luxo, até porque nós usamos um fogão normal que usa gás de cozinha, porque nós não temos uma capacidade de geração de energia tão grande assim que suporte tantos equipamentos. Gostei muito da ideia dos pratos, xícaras e copos imantados para não escorregarem da mesa em caso de tempestade. Eu acho que eu vou ter que adotar essa ideia, Simone, se tu me permite. A tela de alta definição que existe também em outra sala do barco é uma ideia bem futurística e bastante interessante, porque é a parte de comunicação também do barco, né? Quando a Helena fala que a questão do dessalinizador é preocupante porque ele está sempre dando problema em função de existirem na água muitas partículas de plástico, muita contaminação da água pelo plástico. Isso é uma questão bem real. Aconteceu conosco neste final de semana. Nós tivemos que usar muito o motor do barco e a certa altura nós percebemos que alguma coisa estava errada. O motor estava vibrando mais, ele não estava rendendo tanto. Então, o que provavelmente aconteceu foi um pedaço de plástico ou um pedaço de qualquer lixo que anda submerso na água ter enroscado no hélice do barco e nos dado problemas. O Félix é um barco que, ao longo da leitura, nos faz pensar que ele é quase um humano. E isso é interessante porque quando nós andamos no veleiro, nós temos essa sensação de que o barco tem vida própria. Temos a impressão que nós temos uma simbiose com o veleiro. E lendo O Último Continente, eu tive essa mesma impressão, que eles têm uma simbiose com o Félix, ou ao contrário, não sei. Nós lemos O Último Continente em 2 noites que nós estávamos embarcados. E essas questões ambientais são bastante preocupantes. Elas não são muito ficcionais, elas realmente já estão acontecendo. E nós andamos muito pelas águas do Guaíba e a gente vê muito lixo na água, que é uma coisa que nós deveríamos nos preocupar mais com o que nós estamos fazendo com o meio ambiente.
A segunda visita é da revisora Cíntia de Moura Pinto, que possui mestrado e graduação em Letras, Português e Inglês, ambos pela Universidade Fevale, e curso técnico em Tradutor e Intérprete de Língua Inglesa pelo Colégio 25 de Julho. Atua como professora de língua inglesa na Escola de Aplicação Fevale e é pesquisadora em estudos sobre ensino e aquisição de língua materna e estrangeira, produção e tessitura textual em língua portuguesa, gramática e linguagem na Universidade Fevale. Além disso, tem experiência de 15 anos em revisão textual de material literário, científico e institucional e em produção editorial e gráfica para editoras e agências de publicidade. Oi, Cíntia, bem-vinda. Descreve para os nossos leitores como é o trabalho de revisão de um livro, em especial desse escrito pela Simone. Olá, ouvintes. Olá, leitores. É um prazer estar com vocês. Bom, respondendo à tua primeira pergunta sobre o trabalho de revisão, de uma maneira mais técnica, a revisão textual nada mais é do que um polimento na estrutura e na fluidez do texto para harmonização, informação, clareza e compreensão de enunciados. E nesse papel todo, o revisor empreende uma busca na melhor adequação de vocabulário, na articulação, reorganizando possíveis desajustes gramaticais, linguísticos, ortográficos, de vocabulário e textuais. E ainda verifica questões de normatização e regras para publicação, dependendo da área em que atuar. Isso falando de uma maneira mais técnica. No entanto, se nós formos pensar numa perspectiva literária, como é do Último Continente, que foi o último trabalho da Simone que eu participei da revisão, muita coisa muda de figura nisso, porque o que eu falei no início são questões assim muito pontuais. Quando a gente trabalha com uma leitura literária, a gente precisa ter um olhar mais flexível, mais humano, mais leitor, mais atento. É um trabalho de muita sensibilidade, porque o autor coloca tudo de si ali para criar personagens, para criar histórias, para criar um ambiente, fazer uma narrativa em que o leitor se transporte para outro local e outra situação. Então a gente precisa respeitar muito enquanto revisor, não é? A gente precisa estar bem atento nisso para poder não desmanchar, não desconstruir aquilo que era a intenção do autor. Conta para os nossos leitores qual é a importância da revisão no processo de feitura de um livro. A importância da revisão no processo de feitura de um livro é fundamental para que se possam ser aparadas algumas arestas e vícios de linguagem e possíveis desencontros na própria narrativa. Quando a gente revisa um livro, que tem uma história, que tem uma aventura, que tem uma narrativa, a gente precisa estar muito atento aos detalhes. Um detalhe que até foi percebido na revisão do Último Continente foi que lá no início da história falava que a menina ia entrar no barco, lá no final da tarde ela estava com um moletom, mas o tempo da narrativa era verão e aquilo meio que desencontrava do ambiente, da temperatura do dia que estava descrito ali na narrativa. Então, a gente precisa ter esse olhar, porque algumas coisas podem ficar desencontradas e confundirem o leitor. Então, o fundamental é a gente ter esse olhar macro, além das nuances, O que a gente observa? Que a maioria das pessoas pensa que a revisão é corrigir a gramática. Mas isso é importante, sim, mas o mais importante no processo de revisão de uma obra literária é a gente poder prestar atenção nos detalhes para que se não percam, transições de assuntos, transições de ambientes e de tempos na narrativa. Qual a sua parte predileta do livro e qual é a questão que mais te preocupa ao ler o livro? A minha parte predileta no Último Continente é aquele plot twist no final em que a gente pensa, não tem mais nada para acontecer aqui, dá uma reviravolta e a gente pensa, é o fim do mundo. Fiquei muito impactada. Eu vou dizer para vocês que nem sempre é fácil revisar os livros da Simone, porque é uma leitura muito envolvente. E como eu sou apaixonada por leitura, ler com esse distanciamento, do olhar crítico para a revisão e desvinculado da leitora minha, de que aprecia uma boa aventura, é bem difícil. Então isso também, a questão que mais me preocupa ao ler o livro e ao revisar um livro literário especificamente, que é poder ter esse distanciamento da apreciação leitora
leitora e também da parte pontual de revisão textual. Então, a gente gosta de ler uma história que é envolvente, que é bem articulada, mas existe todo um trabalho por trás disso. Eu acredito que muitas pessoas pensam que o escritor, que o compositor, ele tem uma divina inspiração, ele compõe aquilo e sai aquilo tudo pronto. É um trabalho bastante árduo. O escritor, ele está sempre pensando numa ideia, sempre pensando em alguma coisa que ele vai agregar, um toque que vai dar na personalidade daquele personagem, algum detalhe que pode ser pontual e ser visto ali mais adiante, que vai fazer sentido para o leitor. Essa intencionalidade é muito enriquecedora para o texto e o revisor tem que ter esse olhar para poder entender a intencionalidade da narrativa para não deixar isso se perder e deixar o texto puramente didático e gramatical. A gente precisa entender. Fala um pouco dos trabalhos de revisão que você já desenvolveu com a Simone. A minha história com a Simone começou em 2013, ou seja, 8 anos atrás, quando eu tive a grande responsabilidade de revisar a segunda edição da coletânea dos Sóis da América, A Flauta com Dor. Ela tinha sido revisada por outro profissional anteriormente e eu abracei esse desafio e revisei então A Flauta com Dor, O Coração de Jade e A Pedra da História, né? Fechando a coletânea, que foi uma aventura também. Isso já faz algum tempo, então eu tinha menos experiência com revisão, então foi um trabalho bastante desafiador, mas muito satisfatório, muito recompensador, porque ler as aventuras que a Simone cria, né, leva a gente para outra dimensão e para outras histórias e outras percepções e entendimentos da juventude, da adolescência, que é uma coisa muito linda. Um tempo depois também revisei O Pitbull é Manso, mas o dono dele já mordeu uns quantos, que daí tem uma pegada menos mística e mais história de adolescente, né? Tipo, na mesma pegada do Diário de um Banana, muito bacana também, uma outra experiência que traz, né, a adolescência, início da adolescência, sustentabilidade, responsabilidade social, que é uma coisa maravilhosa que a Simone faz, que é trazer o jovem para a responsabilidade, o seu lugar no mundo. E o nosso último trabalho teve outros menores, algumas textos de projetos e outros menores, mas de romance são esses. E no final do ano passado, então, tivemos aí o último continente que começamos e foi bem elaborado, bem trabalhado. E é muito bacana trabalhar com a Simone porque ela é cheia de ideias. Ela sempre quer trazer vocabulário novo, principalmente adotando palavras do espanhol. E lá no começo, quando eu não conhecia isso dela, eu dizia, essa palavra não existe e tal. E ela tentava me convencer e eu tentava dizer para ela que não dava. Então, a gente foi entrando num consenso. Eu me lembro que nas primeiras revisões eu mandava um dossiê de questionamentos. Eu incomodava muito ela para poder entender aonde que ela queria chegar, para que eu não fizesse alterações no texto e tirar aquela intencionalidade que eu falei antes. Então, ao longo desses anos aí, a gente foi se conhecendo melhor e foi construindo uma relação muito bacana de entendimento e respeito aí, uma pelo trabalho da outra, e é a coisa mais maravilhosa ler os textos da Simone e também revisar os textos dela, apesar de que às vezes fica um pouquinho difícil se desvincular da aventura que é em cada história para poder ter um olhar mais técnico, mais profissional. E é sempre muito bacana ler tudo o que a Simone escreve. Estamos muito felizes pela participação de todos nesse 7º episódio. E para fechar, trazemos um comentário de Cleia Barradas, que é engenheira agrônoma, PhD em Pure and Applied Biology pelo Imperial College na Universidade de Londres. É professora aposentada da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é ambientalista desde 2006 e pesquisadora independente responsável pelos projetos Plásticos na Saúde Ambiental, Ecologia no Mundo Infanto-Juvenil, Mar para Peixe, Não para Plástico e Plantar para Conservar. Bem-vinda, Cleia. Esse livro apresenta uma história com nuances de poesia sobre tecnologia e o lixo plástico nos mares. A autora mostra a dimensão do problema, um mar invadido pelo plástico num cenário atual catastrófico da poluição marinha. A tecnologia, também abordada na história, está na interação homem-máquina,
página foi salientada quando os três jovens, conseguem se comunicar de forma lúdica com um programa de computador. A autora cita também aspectos de fenômenos físicos naturais, como as descargas elétricas, o movimento das ondas, etc., construindo o conhecimento e a habilidade mental necessários para o aprendizado de física pelas crianças. As placas solares e as telas de LED instaladas no barco rebocador são belos exemplos de física aplicada. O livro foi muito bem escrito dentro das normas de redação técnica, com informações científicas no texto e em notas de rodapé, proporcionando um toque acadêmico ao texto. Cito agora 3 notas de rodapé que ela fez referências. Uma é a Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, a outra é o Projeto Praia Limpa, liderado pela Associação dos Surfistas de Torres, e a terceira é o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos em Torres. A autora ainda faz menção a uma tese de doutorado. Destaco também algumas expressões que me chamaram muito a atenção. Algumas como mais lixo do que golfinhos e baleias. É assustador. Ondas batendo nas praias de plástico. Platô de lixo marinho, presença de microplásticos, monte de entulho, descrição de cenas de animais marinhos lutando para se liberarem do plástico. E na última página, quase no final do texto, ela escreveu: o todo é maior do que a soma de suas partes. Isso é sinergia. Então, ela se refere a esse conceito, admitindo que na natureza a sinergia está em toda parte. A sinergia ambiental consiste basicamente na relação harmoniosa entre todos os seres vivos que dividem o mesmo ambiente. Animais, incluindo o homem, plantas, bactérias, fungos, vírus e toda a microbiota e todos os demais componentes que formam um ecossistema completo. Uma bela mensagem no final do texto. Na minha opinião, é um livro interessantíssimo, recomendado não só para a população infanto-juvenil, como para adultos de qualquer idade. Parabéns, Simone. Gostei muito. Apresentamos o 7º podcast Porteira da Fantasia, que nos trouxe o livro O Último Continente, de Simone Sauresig. Para quem gostou e ainda não leu, é só acessar a loja virtual www.porteiralivros.lojaintegrada.com.br. Todos os livros comprados pela loja virtual chegam autografados pela Simone. Você também pode escrever para porteira.fantasia@gmail.com e deixar o seu recado. Convidamos todos vocês para o 8º episódio com o livro O Jovem Arsène Lupin e a Dança Macabra. Os episódios dessa série estarão no Spotify, Deezer e canal de YouTube. Então compartilhe esse espaço voltado para você, leitor, que é o nosso personagem principal. Boas leituras e até o próximo podcast Porteira da Fantasia. Tchau! Esse foi o podcast Porteira da Fantasia, com a produção literária da escritora Simone Sauresig. O podcast tem a produção da Mirai e a participação de convidados que compartilham com você esse fantástico mundo literário.